Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques aqui dando início novamente ao nosso canal no YouTube. Perdemos nosso canal e restabelecemos agora o nosso equipamento, o nosso canal, e vamos tratar aqui de assunto de atualidade, direito penal, assunto de política mundial, política no Brasil, geopolítica, enfim, todos aqueles assuntos que são inerentes a nós mantermos a nossa sociedade devidamente esclarecida de forma crítica, buscando a máxima isenção possível para fazermos esses trabalhos e, ao mesmo tempo, deixar sempre os nossos alunos e ex-alunos preparados, como sempre, para os concursos em geral. Tá, ok? Meu nome é professor Samarques, eu sou professor de História há 4 décadas e também sou professor de Direito Penal. Muito bem, o que a gente está assistindo hoje como um capítulo muito sensível no mundo, exatamente um dos momentos mais críticos, mais perigosos que hoje a gente depara no mundo é um possível confronto, que isso é uma questão de certeza histórica, não sabemos quando, se é pequeno ou médio espaço de tempo, para que esse conflito possa ocorrer exatamente como rancor guardado, principalmente por parte dos chineses em relação aos japoneses. Vejam só, qual é a questão básica? Em novembro o Japão disse que, caso a China inicie alguma empreitada no sentido de reanexar o território de Taiwan, que a China diz ser um território rebelde, uma ilha rebelde, como parte, portanto, que é Taiwan do território chinês, afinal de contas, os chineses ali chegaram desde o século XVII, então, se por acaso os chineses fizerem uma empreitada agora de restabelecimento territorial, anexação definitiva do território de Taiwan, o Japão disse que isso aí ameaçaria a própria existência do Japão, e o Japão, portanto, ameaçou intervir militarmente nisso que ele chama de agressão militar chinesa contra Taiwan. Nós vamos aqui falar das razões do porquê que existe esse clima muito acirrado, de possível contenda entre Japão e a China. Veja só, a ilha de Taiwan, a ocupação da ilha de Taiwan começou há mais ou menos há 5.000 anos pelos aborígenes. Logo teve, no século XV da nossa era, da era cristã, século XV e XVI, o processo das grandes navegações, da expansão marítima e comercial, onde teve como ponteira Portugal, que foi pioneirismo das grandes navegações. Então Portugal se aventurou pela ilha de Taiwan no Pacífico, mas depois os holandeses também tentaram ali estabelecer um processo de colonização. Muito bem. No século XVII, os chineses passaram a colonizar a ilha de Taiwan. Vejam só, no século XVII, os chineses ocuparam a ilha de Taiwan, e isso, no caso, perdura até hoje, porque Taiwan, que se diz autônomo, né, que é a China nacionalista, que nasceu em 1949, quando a Revolução Comunista Chinesa, comandada por Mao Tse-tung, pôs para correr a elite chinesa comandada por Chiang Kai-shek, que comandava um partido político chamado Partido Kuomintang, que fugiu para Taiwan e, com a ajuda dos Estados Unidos, criaram uma nova China, que é a China nacionalista, que é a China capitalista, que até hoje é salvaguardada militarmente e economicamente pelos Estados Unidos. Mas tudo bem. O que acontece? Então os chineses ocuparam Taiwan desde o século XVII. Ora, os momentos que precederam a Segunda Grande Guerra Mundial, exatamente a corrida imperialista, ali na segunda metade do século XIX. Em 1895, repito, em 1895, o Japão ocupou Taiwan. O Japão, na segunda metade do século XIX, o Japão começou a se industrializar a partir de 1861, a partir da Revolução de Meiji. Então o Japão começou a criar o seu parque industrial, ocupando a ilha de Taiwan em 1895. E evidentemente quem ocupava Taiwan eram os chineses, então os japoneses se confrontaram com os chineses desde 1895. Muito bem. Em 1931, o Japão invadiu região chinesa, território chinês, especificamente a região da Manchúria, que é uma região rica em minério de ferro. Vejam só, nós temos o quadro da Segunda Grande Guerra Mundial se avizinhando, com 2 blocos militares. Um
inicialmente entre França e Inglaterra, no caso França e Inglaterra juntos, chamados aliados, que os Estados Unidos iriam entrar em 1941, e o bloco do eixo, que é o bloco que representava o nazifascismo, tendo a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão do imperador Hirohito, avô do atual imperador do Japão. Então, o que acontece? Havia um acordo dentro do bloco do eixo de domínio de territórios por parte dos seus componentes, seus membros. A Itália se comprometendo a dominar o continente africano, a Alemanha de Hitler se comprometendo de ocupar o continente europeu e o Japão se comprometeu em dominar o continente asiático. Então o Japão invadiu em 1931 e logo após, no caso, logo depois, o Japão, a China, no caso da Manchúria, e também em 1937 começou um conflito armado dentro da China de amplitude geral, inclusive levando ao famoso estupro de Nanquim, também conhecido como Massacre de Nanquim. Pasmem, em 1937, os japoneses assassinaram mais de 300 mil civis na China. O Japão assassinou mais de 300 mil civis inocentes em território chinês, momento conhecido historicamente como massacre ou estupro de Nanquim. Muito bem. E aí o Japão dominou o território chinês durante toda a Segunda Guerra Mundial. Mas o Japão também dominou Filipinas, o Japão dominou parte da Rússia, o Japão dominou o Laos, dominou a Coreia, dominou o Camboja, dominou o Vietnã, dominou a Malásia, dominou Filipinas, dominou Hong Kong, já disse Taiwan, dominou a Coreia. Enfim, o Japão dominou ali o continente asiático e várias ilhas do Pacífico e várias ilhas também, tanto do Pacífico Oriental como do Pacífico Ocidental. Então o Japão impôs uma política imperialista pesada no continente asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, os Estados Unidos destruindo Hiroshima e Nagasaki. Em maio, a Alemanha tinha saído da guerra de 45, em 1942 a Itália tinha sido derrotada e o Japão resistiu de maio até agosto, quando os Estados Unidos destruíram Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto, que foi o primeiro ataque nuclear perpetrado por uma nação, diga-se Estados Unidos, contra uma população civil desarmada e inocente. Muito bem, então desde o final da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão foi obrigado a devolver os territórios dos países asiáticos, desde essa época que a China tem um sentimento de rancor e vingança muito forte contra os japoneses, especialmente pelo massacre ou estupro de Nanquim. Muito bem. O que acontece? É notório que é uma questão de tempo a China perpetrar uma ocupação militar contra Taiwan, que se diz com autonomia, mas não é autônomo. Poucos países respeitam, reconhecem a China nacionalista, Taiwan, Ilha de Formosa, como uma nação independente, como uma nação autônoma. Então é uma questão de tempo apenas e uma certeza do mundo inteiro que a China irá com certeza reanexar a ilha que eles chamam de rebelde, que é a ilha de Taiwan. O que aconteceu? Em novembro, no início de novembro, a atual primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, uma mulher de uma personalidade muito forte, apelidada de a Dama de Ferro do Japão, de maneira inconsequente, irresponsável, arriscada, disse que se por acaso a China invadisse Taiwan, seria ameaçar a própria existência do Japão, no que o Japão iria reagir militarmente contra uma invasão chinesa ao território de Taiwan. Ou seja, o Japão se intrometendo em questão de Taiwan, que segundo a China lhe pertence, e que nem a ONU mesmo reconhece Taiwan como uma nação independente. Muito bem. A China evidentemente reagiu vigorosamente. Inclusive em Osaka, um alto servidor da diplomacia chinesa no Japão declarou que era para ela não se meter naquela situação, do contrário,
a primeira-ministra do Japão iria ser degolada. E caso a China disse que, caso o Japão reagisse militarmente contra a intervenção militar chinesa em território de Taiwan, eles sofreriam, no caso o Japão sofreria uma derrota fragorosa, humilhante, porque é lógico que o Japão não tem minimamente condição de enfrentar a China militarmente. Ou havendo confronto, evidentemente, entre a China e o Japão, lógico que os Estados Unidos com certeza irão participar desse conflito, porque o Japão não tem a mínima condição militar de confrontar-se, no caso, militarmente contra os chineses. E aí nasceu, aliás, aumentou ainda mais esse sentimento de vingança, esse sentimento de revanchismo dos chineses contra o Japão, que já é um sentimento, olha, histórico desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Ora, o Japão exigiu a retirada do diplomata chinês, a China não aceitou e a China exigiu que Sanai Takaichi, exatamente a primeira-ministra do Japão, se retratasse pelo que dissera. Olha só, um detalhe importante é que na época do massacre lá de Nanquim, quem comandou pessoalmente, quem participou pessoalmente desse massacre foi o neto do atual, do imperador do Japão na época, o neto não, filho do imperador na época, o Asaka. Asaka era o príncipe, filho do imperador do Japão naquela época, que era o imperador Hirohito. E hoje o imperador do Japão, exatamente o Naruhito é neto de Hirohito. Ou seja, a família real japonesa ainda existe. Então é uma ferida aberta de sentimento de vingança da China, exatamente contra esse palavreado utilizado pela primeira-ministra do Japão. E de novembro para cá, o clima está extremamente se acirrando. No dia 6 de dezembro agora, aviões de combate, aeronaves chinesas, ao lado de aeronaves russas, inclusive o T-95, aeronaves chinesas e aeronaves russas, com capacidade de levarem consigo armamento nuclear, sobrevoaram o espaço aéreo próximo à base aeronaval dos japoneses. E o Japão, com os Estados Unidos, como reação, como demonstração de união, no dia 10 de dezembro, agora, semana passada, fez o sobrevoo do mesmo espaço aéreo. Ou seja, são aeronaves ameaçando aeronaves, são nações ameaçando nações. De um lado tem a China com o apoio da Rússia e do outro lado o Japão com o apoio dos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos utilizando o famoso super bombardeio B-52, com capacidade também de levar armamento nuclear. Então o clima nessa região do Oceano Pacífico, do continente asiático hoje, é de uma real possibilidade de um simples incidente, como, por exemplo, a derrubada de uma aeronave de um dos 4 países, diga-se Estados Unidos, que também utilizaram o famoso F-35, que é o caça mais moderno do mundo. Então, diante da possibilidade de uma dessas aeronaves ser abatida, diga-se dos Estados Unidos, do Japão, da China ou da Rússia, com certeza isso aí, o ânimo irá se acirrar, a situação irá se elevar, havendo uma real possibilidade de um confronto militar entre as 4 potências econômicas e militares, no que pode avizinhar a Terceira Grande Guerra Mundial. Então, além desta guerra existente entre a Rússia e a Ucrânia, que ameaça o mundo, inclusive com possibilidade real de se utilizar armamento nuclear, e agora essa possibilidade de uma guerra levando a China a atacar o Japão e os Estados Unidos tomar as dores do Japão e a Rússia também tomar as dores da China. Então é isso que se clama pela diplomacia dos 4 países, para que realmente a primeira-ministra do Japão possa definitivamente se retratar e deixar a situação de Taiwan única e exclusivamente com a China. Muito obrigado a todos, professor Samarques. Se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem. E eu preciso muito de vocês, porque é um canal que está sendo restabelecido,
na melhor das intenções, mas para nós melhorarmos, isso vai depender também da opinião de cada um de vocês. Obrigado.